Agora tem um destaque chegando direto de Brasília, capital federal, com o Cláudio Humberto aqui na abertura do Jornal Gente de hoje. Tudo bem, Cláudio? Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Olha, bom dia a todos. A gente vê aqui em Brasília a oposição, mas o Congresso Nacional institucionalmente, se organizando para responder à decisão lamentada por todos do Supremo Tribunal Federal de criar condições, todo o ambiente para a legalização das drogas no Brasil. O relator desse projeto, que é chamada PEC antidrogas, já aprovado no Senado, e o relator na Câmara, que é o deputado Ricardo Salles, ele, que é um deputado de São Paulo, ele disse, inclusive, acreditar que essa PEC será mesmo aprovada no Congresso Nacional. Há uma vontade do Congresso de dar uma resposta a isso, até pelo fato de o Congresso ter uma maioria conservadora nos costumes e atende ali à pressão dos brasileiros que elegeram os deputados federais e senadores, de maioria também conservadoras nos costumes, como mostram as pesquisas. Mais de 80% dos brasileiros são contra a legalização de drogas. E é exatamente o que a decisão do Supremo Tribunal Federal estabelece. Porque, na verdade, é impraticável aquela discussão ou aquela decisão do Supremo no sentido de que aquele que for flagrado pela polícia, abordado pela polícia de posse de até 40 gramas de maconha, não pode ser incomodado pela autoridade policial. E aí o deputado Ricardo Salles, ele inclusive chama atenção para isso, para o caráter aleatório e arbitrário dessa decisão, porque o que vai acontecer é que a polícia, quando vai parar de dar flagrante, o tráfico de drogas vai florescer, Os traficantes devem ter ficado muito felizes com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque onde quer que isso tenha sido adotado, provocou exatamente o aumento substancial da venda de drogas, do consumo de drogas. Nos Estados Unidos, por exemplo, os 27 estados norte-americanos que adotaram medidas semelhantes, adotaram pela via do parlamento e não por via judicial. Mas estudos recentes citados aqui pela nossa colega Thaís Freitas mostram que aumentou nesses estados o consumo de drogas em 15 vezes. É um flagelo, Os países, por isso, estão recuando dessa decisão que pode ser uma catástrofe para as famílias e a sociedade brasileira. Os deputados acreditam naquilo que na dificuldade que a polícia terá, as polícias terão, como a gente vem destacando aqui, e para fazer o flagrante, o policial não poderá proceder a nenhuma atitude, no sentido de prender, por exemplo, o sujeito que está com droga, se o policial não tiver uma balança de precisão no bolso pendurado, quer dizer, virou mais um equipamento obrigatório, é isso que o Supremo Tribunal Federal pretende? Bom, os deputados acham que o que os ministros pretendiam mesmo era criar uma situação assim, uma situação que tornasse impraticável o combate à posse ilegal de drogas, mesmo além desse limite de 40 gramas. 40 gramas são suficientes para a produção, a confecção de cerca de, segundo os especialistas, entre 30 e 50 cigarros de maconha. É muita coisa, viu? Muita coisa. É muito mais do que qualquer traficante possa andar por aí fazendo o seu trabalho de delivery, entregando drogas à clientela. Ô, Cláudio, bom, deixa eu só te interromper aí para a gente seguir um minutinho nesse assunto, porque tem algo a mais também que é muito preocupante. O Conselho Nacional de Justiça, em vez de se preocupar em um mutirão para colocar bandido na cadeia, vai promover agora, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, um mutirão para rever a pena daqueles que foram para a cadeia com menos de 40 gramas de maconha. Veja só, se não houver indício forte de que se trata de um traficante de drogas, nós teremos a liberação desses presos das cadeias do Brasil todo. O ministro Lewandowski deixou claro, essa é uma política de desencarceramento. Eles vão usar a decisão do Supremo Tribunal Federal para tirar da cadeia aqueles que tenham sido pegos com menos de 40.
Nesse caso, a lei retroage, porque há uma regra no direito brasileiro de que a lei pode retroagir para beneficiar o réu. Então, no caso da saidinha, benefício da sociedade, a lei não retroage para que eles tenham direito a esse benefício. Nesse caso aqui, a lei vai retroagir. E mesmo sendo um traficante, se não houver prova suficiente de que se trata de um traficante de drogas, e muitos traficantes já estão andando por aí com 39 gramas, nós sabemos disso, dizendo que são usuários de droga, a polícia vai ter que arrumar provas a mais, mostrar provas além da quantidade que foi apreendida, para conseguir mostrar para a justiça que se trata, então, de um traficante. É muito, muito relevante tratar desse assunto, viu, Cláudio Humberto? É muito grave, né, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque na prática, como eu vinha dizendo, né, Pedro, torna impraticável essa coisa do limite de 40 gramas. Aquele traficante que for preso com 39 gramas, ele vai alegar que tem 39 gramas, como tem acontecido frequentemente em alguns tribunais. Os tribunais vão dar credibilidade ao que disse o traficante e não a polícia. Isso tem acontecido, inclusive, não é? E por isso tudo é o estabelecimento da intranquilidade e da insegurança jurídica. Agora, não deixa de ser intrigante essa pressa do Conselho Nacional de Justiça de colocar logo em prática uma decisão do Supremo Tribunal Federal que pode ser revogada na prática, temos que repetir a expressão, por decisão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional está examinando essa matéria. O Supremo, com o seu julgamento, atropelou, além de invadir as competências do Poder Legislativo, atropelou um processo legislativo em curso. O Senado Federal já tinha aprovado a PEC antidrogas, não é? É tudo muito, muito estranho. Por que é que o Supremo teve tanta pressa de votar antes que o Congresso Nacional concluísse a sua apreciação? Não é estranho, né? Muito esquisito mesmo. Mas o fato é que também é estranho que, não é casual, o fato de esse julgamento ter sido pautado para o final do semestre, né? Para o final, para as vésperas das férias do Judiciário e das férias do Poder Legislativo, né? Por essa razão, a PEC antidrogas, já aprovada no Senado, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, segundo o relator da PEC na Câmara, houve um acordo entre as duas casas para que a Câmara não altere aquele texto original do Senado. E com isso a PEC deve ser levada ao plenário, depois de cumprido todo o rito, né? Será levada ao plenário da Câmara para ser votado exatamente do mesmo modo que foi aprovado no Senado Federal. E isso acontecendo, haverá, portanto, uma alteração constitucional da medida. E o Supremo Tribunal Federal é claro, não vai aceitar isso, e nós vamos assistir àquela coisa que temos discutido tanto aqui, não é, Pedro? O que é que vai prevalecer? É a decisão de 11 ministros que não foram eleitos para isso, para deliberar sobre assuntos dessa natureza, ou vai prevalecer a decisão do Congresso Nacional que legitimamente está legislando sobre o assunto? Enfim, é aquela coisa aquele impasse institucional que a gente vê aí se configurando, mas isso vai ficar para o início do segundo semestre.